Olá, meu nome é Edson Liberato, faço parte da paróquia Imaculada Conceição, situada aqui no bairro da Conceição 1, na cidade de Feira de Santana, Bahia. Sou integrante também do grupo de leigos e leigas do pequeno projeto, que vivem uma espiritualidade baseada nas virtudes apresentada pelo Padre Medaille, e hoje estamos juntos para conversar sobre mais uma característica de São José presente na Carta Apostólica Patris Cordis, elaborada pelo nosso querido Papa Francisco, nas celebrações desse ano dedicado a São José a nível mundial. Quero saudar aos leigos e leigas, amigos e amigas do pequeno projeto, saudar as irmãs queridas de São José, cada uma em uma missão específica, espalhada pelas diferentes realidades do Brasil e do mundo. Antes de iniciarmos, gostaria de mencionar que estou sem máscara nesse tempo de pandemia porque estou só. É importante, mesmo com o advento das vacinas, tomarmos cuidado ao que os protocolos de biossegurança solicitam diante desse vírus que chegou, fez estrago e que está no meio de nós. Então, diante de tudo o que temos na área da medicina, é importante os cuidados continuarem. E antes de adentrar no meu tema específico, que é São José, Pai na Obediência, eu gostaria de trazer novamente algumas frases que foram mencionadas por alguns dos irmãos e irmãs que nos auxiliaram na reflexão dessa Carta Apostólica Patris Cordis no decorrer dessa série de lives que tem como objetivo apresentar para nós de forma breve, sucinta e leve as 7 características de São José sobre a visão do Papa Francisco. Uma carta muito simples, uma carta que exige de nós uma leitura breve, não longa, mas ao mesmo tempo bastante profunda. Então faço o convite para quem não teve a oportunidade de lê-la na íntegra, encontrar e fazer essa leitura orante que é de uma edificação enorme para nós, para a nossa espiritualidade. A primeira live, o primeiro vídeo dessa série, teve como mediadora a irmã Jane, a delegada do nosso Instituto das Irmãs de São José. E ela fez um passeio historiográfico por alguns documentos da igreja para nos apresentar que desde o primeiro século a devoção a São José ela já pode ser constatada dentro da história da Igreja Católica. E é interessante quando ela menciona essa questão devocionária, que antes de tomarmos o santo ou santa para a nossa devoção, é interessante observarmos qual a presença de Cristo na vida daquele homem ou daquela mulher, para que hoje esse homem ou essa mulher fosse chamado de santo ou de santa da Igreja Católica. Porque muitas vezes corre-se o risco de ter o santo por devoção apenas pelo que ele pode nos proporcionar, pelo que ele ou ela pode nos oferecer. Mas é interessante, antes desse percurso, analisar de que forma Deus, de que forma o Cristo, o Espírito Santo se manifesta na vida de um homem ou de uma mulher. O segundo vídeo dessa série teve como explanador o nosso querido Padre Luciano Curvelo, que foi o nosso pároco aqui na Paróquia Imaculada Conceição durante 3, quase 4 anos, e que hoje encontra-se em Roma, na Itália, em estudo, fazendo seu doutorado. E o Padre Luciano irá nos apresentar um tripé em sua explanação.
quando ele analisa essa paternidade de José. Ele vai nos apresentar uma paternidade verdadeira, uma paternidade legal e uma paternidade na fé. Ao explanar sobre esse tripé, ele deixa claro que a paternidade de José era uma paternidade legal. É Jesus, o Cristo, que está entre José e Maria. É José quem vai dar o nome que foi lhe sugerido, Jesus. É um pai verdadeiro, é uma paternidade verdadeira, reconhecida no ambiente social no qual José, Jesus e Maria estavam inseridos. Basta lembrarmos de alguns adjetivos utilizados em alguns dos evangelhos. Aquele não é Jesus, filho do carpinteiro? Então a comunidade reconhece a paternidade de José em relação a Jesus Cristo quanto verdadeira. E é uma paternidade na fé, porque é a partir da fé que José vai colocar a sua participação nesse plano salvífico do Pai, em relação a Jesus Cristo e em relação à humanidade. O terceiro vídeo dessa série teve como mediador o excelente Padre Evandro, da Arquidiocese de Serrinha, onde ele nos apresenta as 7 características de São José presente nessa carta apostólica, a Patris Corde, do Papa Francisco. E o quarto vídeo foi a nossa querida irmã Maura, quem nos deu a honra de ouvi-la nessa série, e ela vai explorar uma dessas 7 características de José, que foi o pai amado. E a irmã Maura traz algo bastante interessante, que são os 7 silêncios de José. Ela vai pegar cada passagem da vida de São José e vai lhe atribuir um silêncio a partir das referências evangélicas. Sabemos que para o Papa Francisco elaborar essa carta apostólica, a Patris Cordis, entre outros documentos da Igreja Católica, ele recorre aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando ela pega esses 7 silêncios e aplica a cada passagem da vida de São José dentro desse plano de salvação, nos faz refletir sobre em quais momentos de nossa vida esse silêncio também se faz necessário diante da missão que Deus nos oferece, diante da missão que nós tomamos posse. Então, bastante interessante fazer essa relação entre o silêncio de José, entre as motivações que o levaram a silenciar e a nossa caminhada. A irmã Simone foi a última a nos apresentar essas características de São José, e ela explanou sobre Pai na ternura, uma explanação bastante coerente, uma explanação que nos ajuda a enxergar a figura do pai na sociedade atual e entender alguns conflitos existentes no núcleo familiar, nas famílias, presente na nossa comunidade, presente nos lugares de trabalhos, nos lugares de missão, nos lugares de nosso convívio. E ela nos traz que a figura paterna ela é de fundamental importância na elaboração da identidade de uma criança. E essa identidade, diante da figura do pai nos dias atuais, vem sofrendo um grande desafio. E aí ela nos traz um questionamento que nos faz parar um pouco e refletir. Dizem que o mal do século, abre aspas, é a depressão. Mas será de fato que o mal do século é a depressão? Ou será a saciedade? Ou seja, a falta da falta, que nada mais é do que a falta de nãos. Fecha aspas. Vivemos em tempos
onde ao mesmo tempo em que os recursos tecnológicos evoluem e nos oferecem uma facilidade de vida, ao mesmo tempo observa-se um distanciamento cada vez mais frequente entre essa figura de pai. Então, é necessário haver um resgate desse pai, dessa figura paterna, dentro dessa ternura, que pode ser mencionada como uma quebra, como um inclinar-se, como um dialogar, que pode ser entendida como uma demonstração de afetividade, que pode ser demonstrado também, para além dos fatos mencionados, como uma aproximação amigável entre pai e filho, entre filho e pai, tendo como núcleo norteador a formação, o respeito, a mediação. Ora, sabemos que é cada vez mais frequente a terceirização da educação em muitas de nossas famílias. Pai trabalha, mãe trabalha, então a educação dos filhos fica sobre, infelizmente, em muitos casos, destinado a aparelhos eletroeletrônicos, a aparelhos conectados 24 horas, a aparelhos que nos oferecem cada vez mais um aprofundamento gigantesco dentro desse cenário de separação entre pai e filho. E isso requer de nós muita atenção, bastante cuidado. Essa fase da primeira infância, da pré-adolescência, como a irmã Simone nos traz, essa paternidade ela ocupa um papel central na formação do indivíduo. E se não tomarmos cuidado com essas duas primeiras fases, a infância e a pré-adolescência, lá na fase da juventude, na fase adulta, muita pouca coisa poderá ser feita para recuperar as lacunas que foram abertas ou que deixaram de ser preenchidas nessa relação entre pai e filho. O padre Luciano, na sua explanação, inclusive, ele deixa claro a diferença entre um homem que é genitor e um homem que assume a sua paternidade. O genitor cumpre seu papel em alguns minutos, é omisso. O pai que assume a paternidade o leva, o conduz pelo resto de sua vida terrena. Então, o padre Luciano, quando ele separa genitor de pai que desempenha a paternidade, ele faz um gancho com o que a irmã Simone nos traz. E a irmã Simone, ela irá fazer um passeio pela psicanálise para nos explicar sobre as figuras que o pai assume dentro dessa relação entre pai e filho, entre filho e pai. Todos os vídeos são bastante interessantes e nos traz de forma breve e leve um aprofundamento gigantesco dentro da nossa espiritualidade. Será um crescimento espiritual muito interessante se pararmos 35 minutos para assistir os vídeos anteriores, assim também como destinarmos 20 ou 25 minutos para ler, para nos debruçarmos sobre essa carta apostólica, a Patris Corde, elaborada pelo Papa Francisco. Adentrando no tema de hoje, no tema do 6º vídeo dessa série, Pai na Obediência. Nós entendemos que para compreendermos essa característica de São José, a obediência, é necessário nos ater um pouco em quem foi São José. Como é de conhecimento, São José veio de uma origem forte, fiel, judaica, um homem conhecedor da lei, dos preceitos cristãos e um homem que possuía uma vida de oração. Por possuir essa vida de oração, São José
ele é inserido dentro do plano salvífico de Cristo por meio de revelações, por meio de sonhos. Sabemos que os sonhos são uma das formas que Deus se revelou para muitos na antiguidade. Então foi essa oração, esse colocar-se em oração, que possibilitou a São José entender, interpretar o recebimento, o oferecimento desses sonhos. Cada um dos 4 sonhos foram apresentados a José em momentos adversos, momentos que São José experimentou o medo, a desconfiança, a incerteza, momentos em que José deixou a sua fraqueza resplandecer, a sua fraqueza humana. Mas o que teria levado São José a obedecer, a ser esse pai na obediência? Ora, se não fosse a escuta, se não fosse a oração, São José não teria dado seu fiat a Deus. O mesmo fiat que é: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Usa-me como vosso instrumento. Assim como Jesus deu o seu fiat, o seu sim, lá no Getsemane, ao plano do Pai, assim como Maria Santíssima deu o seu: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, no momento da concepção, São José também será esse homem, esse cristão, que mesmo diante do medo, da incerteza e da fraqueza humana, vai dar esse fiat, esse sim, essa entrega diante da mensagem de Deus. É interessante observar que São José, ele vai possuir uma obediência que não é uma obediência morta, apagada, passiva, mas será uma obediência ativa. São José, ele recebe uma ordem e ele a coloca em prática. É interessante observarmos que em muitos momentos de nossas vidas nós experimentamos o medo, nós experimentamos a insegurança, a incerteza, a falta de projeção do que irá acontecer no futuro. Mas como e quando, a exemplo de São José, nós possuímos uma vida orante, uma vida de oração, uma vida de entrega, nós estamos na frente do Pai sob escuta. Nós exercitamos aquilo que permitiu a São José participar e dar o seu sim ao plano de salvação, que é a escuta. E aí a gente volta para os 7 silêncios de São José apresentado pela irmã Maura. Esses 7 silêncios de São José foram silenciados, foram um silêncio onde São José resguardou-se, parou de agir. Muito pelo contrário, São José, quando ele silencia, é aí que ele age. O silêncio de São José é um silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor por conta da sua prática ativa. Ele tem o primeiro sonho, o segundo, o terceiro, o quarto sonho e está na ação. Ele foge para o Egito, ele retorna para a sua terra. São José, ele não coloca o plano primeiro da sua parte humana de entregar Maria em silêncio para não prejudicá-la ao ouvir a mensagem de Cristo. Então, quando ele pensa em fazer algo, vou entregar a Maria, mas como eu gosto muito dessa mulher,
eu não vou entregá-la aos holofotes da sociedade, eu vou despedi-la em silêncio. E aí, nesse mesmo silêncio, ele recebe o sonho, a mensagem: acata Maria como tua esposa. Aí ele silencia e age, um silêncio ativo. E assim deve ser conosco também. Nos momentos de tremenda, nos momentos de tormenta, nos momentos de alegria, de dificuldade, nós devemos também experimentar esse silêncio. Esse silêncio ativo, não o silêncio passivo, mas o silêncio que vem acompanhado de uma prática, porque é isso que São José nos ensina, é isso que a irmã Maura nos traz com os 7 silêncios de José. Em nenhum desses 7 silêncios conseguiremos encontrar José de braços cruzados. Então, fica claro essa mensagem para nós: silenciar não é cruzar os braços. Ainda mais no momento presente, no momento em que fazemos parte de um período que vai marcar a história da humanidade. O ano de 2020, ele provocou uma reviravolta muito grande a nível mundial com essa pandemia. Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos um período histórico que vai ficar marcado na história da humanidade, o advento desse vírus. Esse vírus, ele nos fez olhar de forma diferente para quem está ao nosso lado, para a nossa sociedade, para as questões políticas, para as questões culturais, para as questões ambientais, para todo o conjunto de aspectos que fazem parte de uma sociedade, na qual nós, enquanto cristãos, estamos inseridos. Essa pandemia nos ensinou a obedecer, a colocar em prática a obediência de São José, a saber um pouco o que é ser um pai na obediência. Para além da relação próxima de pai, eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 12 anos. Para além dessa nossa realidade, onde nós conseguimos colocar em prática de forma mais singular essa obediência de José na nossa relação de pai e filho, na nossa relação de pai e esposo. A obediência, ela perpassa as questões de gênero. O filho obedece ao pai, obedece à mãe. A mãe segue na obediência ao seu esposo, ao seu filho. O pai possui uma obediência à missão que foi-lhe confiada: criar, educar, mediar, apresentar o filho ao mundo, à sociedade que ele vai fazer parte, que ele vai ser um agente ativo. São José nos ensina a obedecer às metas, enquanto esposo, que estavam traçadas na vida de Maria. Nós, esposos, seguindo São José, temos que obedecer a nossa missão, não somente de pai, mas também de esposo, de marido, de companheiro, de amigo. Então você vai observar que essa obediência que o Papa Francisco nos apresenta, pai na obediência, não é uma obediência unilateral, não é uma obediência de cima para baixo, não é uma obediência de uma única voz, mas é uma obediência familiar, porque é pai na obediência. Pai só é pai porque tem um filho. Pai só tem um filho porque possui uma esposa, uma mulher. E essa obediência a esse plano familiar tem que perpassar essa relação, esse tripé de relacionamento, que mesmo sendo dentro de uma família singular, única e específica, é interpessoal e exige a característica que a irmã Maura e que a irmã Simone nos apresentaram.
Pai amado e Pai na ternura. Nós devemos olhar para São José e enxergar nele esse modelo. Não somente para desenvolvermos essa relação familiar, mas para ir além dela também, para perpassá-la. Sair de nós mesmos e ir para a sociedade, olhar para a sociedade. Quantos sonhos foram apresentados a você nessa pandemia? Em quantos momentos de sono, de sonolência, Deus lançou sinais em tua vida para você sair de si mesmo e ir ao encontro do próximo? E ir ao encontro daquele filho que está afastado de você por uma questão ou por outra. É nesses momentos de crise que a gente coloca os exemplos dos santos e santas, os exemplos deixados por Deus em prática. Quantas relações quebradas entre pai e filho, entre filho e pai, por uma questão material ou por uma questão emocional? E o que é obedecer ao plano que Deus nos deu enquanto pai? É exercitar esse silêncio na prática. É ir, é sair de nós mesmos, do nosso lugar de fala, do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, e colocar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas fraquezas diante dos outros. Porque como São Paulo nos fala, é quando sou fraco que sou forte. Paulo, ele poderia se vangloriar de todas as glórias que Deus o apresentou, que Deus colocou diante de si. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o que é que se fala? Um pouco mais acima, a tua graça me basta. Paulo, lá no versículo 9, prefiro vangloriar-me das minhas fraquezas do que das graças que Deus colocou em minha vida. Porque o ser humano, como nos apresenta o Salmo 62, 61, é um sopro, é um punhado de sopro. A nossa vida, em um estalar de dedo, ela se desmancha, ela se desfaz. Por isso que a obediência de São José nos leva ao que José fez de forma perfeita: a entrega. E para haver entrega é preciso, é necessário o silêncio, é necessário a oração, pois é através da oração, através desse silêncio, um silêncio que é ativo, que conseguimos escutar a vontade de Deus em nossas vidas. Um outro elemento bastante forte quando analisamos a figura de São José é que é nos momentos de crise que nós experimentamos a nossa fé. E quando está tudo bem, tudo às mil maravilhas, nós não nos deparamos com aquele sopro do Espírito Santo que age dentro de nós. Nós vivenciamos, sentimos, mas no momento de dificuldade, no momento em que precisamos de uma palavra, de uma orientação desse Espírito, é que buscamos e devemos buscar o silêncio, pois no silêncio Deus fala. Deus se apresenta, assim como se apresentou a José. E se possuirmos a fé, conseguiremos também ser obediente, como São José fez. Pai, você que me escuta nesse momento, filho, você que me ouve de forma igual, no momento presente, busquemos colocar na nossa relação pessoal de pai e filho, de filho e pai,
essa obediência ao plano que Deus nos confiou. O filho, o pai já nasce com a missão. O pai já tem a sua missão. Diante do matrimônio, torna-se pai e a missão é criar seus filhos. Os filhos possuem uma missão: cuidar de vossos pais, é bíblico. Independente das situações que se apresentam, entrega a Deus, se entrega no silêncio. E assim como Deus fez com José, através de sonhos, Ele vai encontrar um meio de se apresentar para você também, de te apontar o caminho, de te apontar a seta, para melhor viver esse relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir as nossas famílias. Que São José interceda, continue a interceder por cada um de nós. Que possamos enxergar que a solução para muitos males presentes na nossa sociedade atual se encontra no resgate familiar, nessa relação de obediência entre os planos que Deus tem para nós e essa missão que é nos apresentada quando adentramos na vida em sociedade.